Agora que Superman do James Gunn tá em pré-estreia no cinema e finalmente as pessoas poderão assistir um filme moderno do Super realmente bom, eu decidi sair da minha caverna chamada cama e fazer um vídeo falando de uma adaptação diferente do personagem, que no caso é o filme do Homem de Aço, já que ainda faltam alguns dias para poder assistir o filme e poder falar dele em si. E não, você não tá louco de achar que já viu esse vídeo no meu canal, já que há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz um vídeo sobre o mesmo assunto. Só que aquele vídeo, como inúmeros vídeos ruins que eu já fiz pra esse canal, tava muito raso. E eu admito, eu não tinha assistido nem o primeiro filme, me baseei em opinião alheia da net. Mas mesmo com esse fato vergonhoso, eu percebi que eu sim tenho alguns problemas com o Superman do Zack Snyder. E agora, tendo assistido ao filme, pelo menos o Homem de Aço, os outros eu não tive tempo pra assistir. Não, eu vou falar sobre o que eu acho desse filme e talvez sobre o próprio Superman do Homem de Aço e sobre o Superman das HQs também. Assiste o vídeo que você vai entender. Bom, mas antes da gente continuar realmente com o vídeo, eu gostaria de falar uma coisa específica. Que bom, é sobre a frequência do canal, e sim, eu já falei disso umas 300 vezes, e eu acho que essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. E sim, primeiramente, eu falei que eu ia estabelecer uma frequência no canal, e também eu falei que o Iceberg parte 2 dos mangás perturbadores ia ser o próximo vídeo do canal, e eu tinha falado, e realmente era pra ser, eu tava trabalhando nesse vídeo. Mas sobre a frequência, o que acontece é que eu basicamente fiquei desmotivado de novo, coisas da vida pessoal, eu acho que desde algum tempo também eu já tava meio desmotivado com o canal, e não por algum tipo de ingratidão, mas é por causa que, sei lá, acontece. E meio que eu, sei lá, perdi a vontade de fazer vídeos, mas algumas pessoas acabaram me motivando de novo e eu decidi fazer esse aqui. E meio que isso responde também o vídeo do Iceberg dos mangás, porque eu tinha prometido e do nada vocês entram no canal e tá o vídeo do Superman. Mas é que não é que tinham só mangás ruins naquele iceberg, mas é que de qualquer jeito eu não conseguia ficar interessado sobre aquele assunto, além de ter muitas scans em inglês, então eu não conseguia entender nada sobre os mangás ou sobre a história, então tudo que eu colocava no texto era extremamente raso. Eu coloquei ele na gaveta, esse vídeo vai ficar um pouco na gaveta, mas também ao mesmo tempo eu quero postar ele e ele vai sair um dia. Eu só não sei quando, porque, sei lá, eu não queria postar algo feito nas coxas, feito nas pressas, com edição porca, texto porco, pra vocês verem, sabe? E esse vídeo aqui eu quero que ele seja feito com o maior carinho que eu poderia ter, já que eu não tenho mais frequência mesmo. Mas mesmo assim, eu agradeço as pessoas que vão ver esse vídeo, ou que continuaram no canal, não se desinscreveram, ou só assistiram os outros vídeos mesmo. Por mais que eu fique fora, isso realmente é legal e motiva a gente. Então, pra quem assistiu esse vídeo e pra quem continua no canal, eu agradeço. E sim, o vídeo dos icebergs, como eu já disse, vai sair. A gente só precisa esperar um pouquinho. E bom, podem ir pro vídeo. Falou! Bem, primeiramente eu devo dizer que eu fiquei bem surpreendido, já que o início do filme é bem decente. Antes da minha assistida, eu pensava que esse filme era muito sem graça na questão visual, já que ao Snyder, então, era de se pensar que o longa foi feito nos anos 40, de tão sem cor e cinza que ele faz os filmes dele. E o Homem de Aço não foge tanto disso, ainda é bem desaturado e cinza. Só que mesmo assim, ele ainda consegue entregar algumas cenas visualmente bem bonitas. O começo do filme, por exemplo, mostra o nascimento do Kal-El em seu planeta natal chamado Krypton, que tá prestes a explodir. Então, Kal, junto com algo chamado Codex, é mandado pra Terra por seus pais, Jor-El e Lara, antes que o planeta exploda. E também para esconder o Codex desejado por outro kryptoniano chamado Zod, que se rebelou contra o Império e se voltou contra o seu próprio povo, afirmando que muitas linhagens são a ruína de Krypton. Então sabemos que ele é o vilão. Esse começo serve para já estabelecer a origem clássica do Superman, algumas nuances e o vilão do filme. Mas ele começar em Krypton dá uma oportunidade enorme em questões visuais, e ele entrega um planeta muito interessante, com esses animais bem diferentes e super bem feitos em questão do CGI, as construções, os locais onde os bebês ficam quando nascem e a paisagem com a luz do sol, por mais que eu não ache perfeito, ainda mais nos designs das construções e estruturas. Pra mim é uma mistura meio doida entre criativo e feio, mas mesmo com isso a paisagem do planeta é super bem feita e em alguns takes é muito bonita. Eu acho que só faltava um pouco mais de cor, mas ainda assim não tira o mérito do Snyder, que aliás faz outros takes muito bonitos
bonitos ao longo do filme, tipo esse aqui que o Clark tá submerso embaixo do mar e vem umas baleias por cima dele. Esse filme tá recheado de cenas lindas visualmente em certos momentos. Mas o que não é tão bonito é a morte de Jor-El pelas mãos de Zod, que é mandado junto com seu grupo revolucionário para a Dimensão Fantasma pelo Conselho de Krypton, o que ironicamente salva os vilões do filme, já que Krypton explode. Então depois desses dois destinos deveras tristes, eu acho, o foco do filme vai pro Kal-El, que agora se chama Clark Kent, na Terra. E lembra da cena das baleias? Ela acontece porque a primeira cena do Clark na Terra mostra ele ajudando uns caras num posto marítimo que tava pegando fogo. Os caras conseguem ser salvos, mas o Clark, que por algum motivo tá peidando pra segurar isso aí, cai no mar. E falando nessa cena do posto marítimo, inicialmente o filme só mostra que ele tá lá e a gente não entende muito bem, mas depois ele explica que o Clark, se passando por humano, viaja o mundo todo pra encontrar algo que seus pais, esses pais agora sendo os adotivos, né, os da fazenda, lhe disseram. E nisso a gente fica alternando em flashbacks e ele no presente. O primeiro flashback apresenta um conceito pra essa versão do Superman que é um problema no filme inteiro, tirando nesse flashback, já que o conceito era recontar a história do Superman de um jeito mais realista, ou o que o Snyder ou a galera do roteiro acha que é realista. Então, quando ele chega na Terra e é adotado pelo casal dos Kent e chega à fase infantil, ao invés dele achar legal e super maneiro o fato de ter poderes, aqui ele fica mega assustado e não entende o porquê é tão diferente das outras crianças, que também não o entendem. E ele só se acalma com a chegada da sua mãe. E por mais que essa não seja a maneira mais fiel ou inteligente até de contar a origem, já que a origem do Superman não tá ligada a esses problemas, eu achei bem diferente e interessante mostrar o que aconteceria se uma criança tivesse os poderes do Superman. E como nem o personagem Superman ou até Clark Kent tá formado aqui, já que ele ainda é só uma criança, eu não vejo problema dele ficar super assustado ou triste com os poderes, saca? Eu acho até que uma abordagem bem legal. Voltando ao presente, o Clark arruma um emprego sendo um garçom de um bar que leva cerveja. E depois ele vê um cliente assediando uma garçonete, ele intervém, fazendo a 20ª cena de conflito no bar em filmes. O cara joga uma cerveja nele, faz graça, mas não consegue nem mover o cara de lugar. E a garçonete para o conflito. Então o Clark desiste do emprego, mas arregaça o caminhão do cliente. E bom, eu acho que o Superman não faria isso, mas ao mesmo tempo eu também não acho nada demais, até porque é esse cara. Então depois de tirar o emprego do caminhoneiro, ele sai andando na rua e ele vê um ônibus que lembra ele de outro flashback. É sério. E é nesse flashback que todos os problemas do filme dessa adaptação já são mostrados. O flashback em questão mostra o Clark adolescente sofrendo bullying de um gordinho no ônibus escolar, até que o pneu fura e o ônibus sai do rumo da ponte, caindo no riacho e começando a afundar. Mas o Clark, com alguma relutância, empurra o ônibus com facilidade em direção ao solo firme e salva o gordinho que estava afundando. Isso faz com que o gordinho, junto com a sua mãe, vá pra fazenda Kent contar o que aconteceu. E eu acho engraçado é que a mãe dele acredita no filho de primeira, mas ela fala que o filho dela afirmou o que viu e todos os passageiros também afirmam. O Jonathan Kent então dá um migué pra visita sair de casa logo e vai conversar com Clark depois. E aí que a bosta acontece, já que o Snyder, na tentativa de fazer algo realista, conseguiu fazer talvez o Jonathan Kent mais babaca e egoísta da história, já que esse diálogo acontece. E antes de eu colocar ele aqui, eu peço pra vocês prestarem atenção nesse diálogo, pois ele transparece outra ideia que o Snyder ou os roteiristas queriam passar e que o filme vai passar o tempo todo. Ah, Clark, você precisa manter esse seu lado em segredo. E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? Talvez. Tem mais em jogo do que as nossas vidas ou das pessoas à nossa volta. Quando o mundo descobrir o que você pode fazer, filho, tudo vai mudar. Nossas crenças, nossas noções, do que significa ser humano, tudo. Então, entenderam o que tá acontecendo? O mundo ainda não tá preparado pra te ver. Quando virem as coisas que você faz, tudo vai mudar. Até as nossas crenças. E se vocês não entenderem, relaxa que vai ter uns 250 mil diálogos assim no filme e eu vou colocar exemplos pra falar disso no vídeo. Mas enfim, depois do ótimo conselho sobre deixar pessoas inocentes morrerem, mesmo que você possa evitar que isso aconteça, o Jonathan decide revelar a verdade pro seu filho e revela que ele veio de outro planeta numa nave. E o flashback termina com o Jonathan dando uma espécie de chave com o símbolo do S pro Clark e o aconselhando a buscar a verdade quando chegar a hora. Voltando ao presente, o Clark, após ouvir boatos, consegue
entrar infiltrado numa operação militar dos Estados Unidos que tem por objetivo localizar um objeto desconhecido no Ártico. O Clark se instala na base e vai até o objeto esse que é uma nave kryptoniana. Então, com a chave dada pelo pai, o Clark consegue ativar a nave que manda um robozinho de segurança para impedir invasões. O Clark consegue resolver facilmente as coisas com ele, mas não a Lois Lane, que foi à base de forma legalizada para fazer uma reportagem sobre a operação, mas que segue o Super e entra na nave kryptoniana escondida e também leva uma porreta do guardinha. Mas o Super resolve o problema e cauteriza o ferimento da Lois com a sua visão de raio laser e deixa ela a salvo em qualquer lugar do Ártico menos a base, e ela morre de hipotermia depois. Após isso, ele conversa com a consciência do seu pai biológico que foi registrado na nave, e o fantasma do Jor-El explica sobre Krypton e a traição do Zod e fala que o Clark foi mandado à Terra por um motivo, e novamente vem aquele tipo de diálogo. E se uma criança quisesse ser algo diferente do que a sociedade planejou para ela? E se ela aspirasse a alguma coisa maior? Você personifica essa crença, Cal. Você é filho da Terra tanto quanto é filho de Krypton. Representa o melhor de dois mundos. Por último, ele entrega o traje do Superman, que nesse universo veio da família de sangue do Clark, né, de Krypton. E após o Clark saber que ele tem um motivo pra estar na Terra e que ele pode fazer muito mais do que ele imagina, vem uma das melhores cenas do filme, que é o Superman alçando voo e testando seus limites. Além dessa cena ser uma das melhores cenas de voo no filme de herói, ela apresenta vários takes lindos com foco nos grãos de neve. Logo depois, a Lois se recupera e escreve uma manchete sobre tudo o que aconteceu, mas a matéria é rejeitada pelo Clarim Diário, com aquele papo de novo da humanidade não saber da existência de um ser como esse, blá blá blá. Mas ela divulga a matéria em outros sites e, em meio a investigações sobre esse assunto, ela acaba se encontrando com a Martha Kent, que conta a história toda. E a Lois visita o túmulo do John Kent, que agora tá morto, pra atrair o Superman. E dá certo. Ela pergunta por que é dele não querer se revelar pro mundo, e aí o Clark explica que ele se mantém em segredo por uma promessa que ele fez ao pai. E aí, meus amigos, o filme lança a bomba, o flashback do pai. Um dos flashbacks que contém uma das cenas mais horrorosas e ao mesmo tempo engraçadas desse filme. E é usado e mostrado como uma piada por todo mundo que critica o Homem de Aço, já que, primeiramente, esse flashback apresenta o Clark com 17 anos, só que quem atua é o Henry Cavill. E sei lá, pra mim é intancável ver um cara do tamanho de um armário e com queixo mais quadrado que o Steve do Minecraft fazendo papel de adolescente. Mas o maior problema dessa cena é o seguinte: nas histórias do Superman existe sempre um tropo do Jonathan Kent falecer e como isso afeta o Superman de diferentes formas, já que ele é praticamente um deus que hipoteticamente está acima de tudo e de todos, mas que não pode salvar o seu pai do inevitável, e mesmo sendo esse ser quase divino, a morte de um humano o afeta profundamente. Isso serve para refletir o quanto o Superman é humano, mas nesse filme aqui só serve para mostrar a tamanha insanidade de Jonathan Kent mesmo, já que se por um lado o falecimento do Jonathan Kent ocorre de maneiras naturais e que estão além das capacidades do Superman, seja por um ataque cardíaco ou pelo Clark estar muito ocupado e não poder chegar a tempo, aqui não é assim não. Os Kent estão num carro e do nada um tornado aparece. Aí o Jonathan manda a família dele e as outras pessoas que estavam no viaduto se esconderem embaixo de uma ponte e manda o Clark ficar com eles por causa daquele papo de se mostrar ao mundo e blá blá blá. Só que eles percebem que o cachorro dos Kent ainda estava no carro, então o velho vai lá e consegue liberar o cachorro, mas o pé fica muito machucado e ele não consegue andar pra fora da área do tornado. E então essa obra-prima acontece. Fica aqui. A mãozinha é simplesmente top cenas do cinema. Cara, é inconcebível aceitar que essa cena foi escrita. Primeiramente, porque o Clark podia salvar o velho em milissegundos. Mas tá, tem todo o motivo do pai do Clark não querer que as pessoas vejam ele antes da hora. Mas assim, são pessoas no meio de um caos natural e não tinha nenhum indício de meta-humanos na Terra naquela época. Se o Clark usasse os poderes no meio desse caos, eu duvido que as outras pessoas acreditariam no que as pouquíssimas presentes naquele dia em específico falassem. Mas beleza, vamos aceitar que não dava pra usar os poderes assim, dava pra resolver do mesmo jeito, já que o Jonathan sabe que o filho não vai ser machucado, então seria até óbvio ele pedir ajuda pro Clark e pedir que ele aja de forma discreta. Com os dois indo resgatar o cachorro poderia ser bem mais rápido e simples, e se o Jonathan mesmo assim machucasse o pé, era só o Clark levantar ele e levar ele até a ponte.
correndo mesmo. Mas ao invés disso, o diabo do velho faz a mãozinha e o filho ainda obedece. E por quê? Cara, há minutos atrás você tinha esculachado o velho falando isso. Eu nem sei por que eu tô te escutando, você não é meu pai. E agora você vai deixar o seu pai maluco morrer só pra obedecer a decisão mais estúpida da história? Sei lá, parece que alguém leu o roteiro original, onde também tinha a morte do Jonathan, mas devia ser muito pesado. Aí eles alteraram pra cena do tornado pra fazer alívio cômico no filme. Depois desse flashback, não acontece tanta coisa importante assim pra detalhar aqui. A Lois decide remover a manchete porque deve ter achado a história do pai ridícula demais. O Clark agora tem o traje e vai à fazenda visitar sua mãe, até que acontece uma cena que é genuinamente muito boa, onde a energia da fazenda acaba e é possível ouvir ruídos estranhos dentro da casa, fazendo uma cena extremamente puxada pro terror e puxada por um mistério. A TV liga sozinha em chiados e muda a imagem para textos dizendo: "Vocês não estão sozinhos", textos que estão em todas as televisões do mundo e que desaparecem para mostrar um ser estranho falando que vem de outro planeta e que existe um ser na Terra que vem do mesmo lugar e cabe aos humanos o entregar em 24 horas. Essa cena do Zod é espetacular em quesito visual e clima, sendo uma cena de suspense e ameaça perfeita. Mas por outro lado, tem uma parte um pouco engraçada, já que o Zod diz: "Me entreguem ele em 24 horas". E até aí tudo bem, o bagulho é que como eles vão entregar se eles não sabem que o Superman existe? Aí você pode me dizer: "Mas ele pensou que o Superman já tivesse se mostrado". E você estaria certo, mas logo em seguida ele mesmo afirma que o Clark estava se misturando perfeitamente entre eles. Mas calma, isso não é uma coisa grave, eu só acho engraçado mesmo. Então vendo tudo isso, o Clark finalmente enxerga a hora que os seus pais lhe disseram, então ele decide se revelar para a humanidade. Eu só acho esquisito que acontece uma cena antes dele realmente se revelar para a humanidade inteira, que é que ele vai numa igreja e ele fala que é o Superman, aquele papo de se revelar inteiro para um padre. Aí esse mesmo padre fala que a gente deve dar um passo na fé. E o Clark vai embora. Eu também acho engraçado o fato de que o Clark revela que o alienígena disfarçado na Terra e que o Zod está atrás é ele mesmo. E o padre só acredita de primeira. Isso dá um contraste meio idiota para com o que o filme apresentava lá atrás, já que o Jonathan morreu pela ideia de que se o Clark se revelasse, todo mundo ia pirar, não ia acreditar, tudo ia mudar, mas o Clark vai lá, se revela pro padre e ele acredita de primeira sem esboçar nenhuma reação. Talvez eu seja meio burro, ou sei lá, mas eu não entendi muito bem o motivo dessa cena, além dela fazer uma comparação agora 2 vezes mais escancarada, mostrando Jesus Cristo do lado do Superman, mas essa cena só me parece muito solta e vazia no filme. Mas enfim, agora o Super aparece pros humanos e vai até o exército onde a Lois está mantida, porque ela já sabia demais sobre o Super antes mesmo da invasão alienígena, e com ela eles podem interrogá-la e também pode atrair o Super pra lá. Então o Super se rende e vai até o interrogatório pra conversar com a Lois. E o Super mete essa aqui: Eu tô aqui há 33 anos, doutor. Ainda não infectei ninguém. Mas antes do interrogatório acabar, a nave do Zod aparece e manda os humanos entregarem o Super e a Lois. Pelo simples motivo do roteiro precisar mesmo, porque sentido narrativo não faz, ela não tem nada que os kryptonianos precisem. Enfim, o Clark é dopado dentro da nave e o Zod entra na mente dele e explica sua motivação, que é simplesmente extinguir a raça humana e terraformar o planeta para que Krypton ressurja. Mas para isso, ele precisa do tal Codex, que são informações genéticas que são essenciais na formação dos bebês de Krypton. Só que isso é um absurdo até pro Superman do Snyder, que se recusa a fazer parte disso. Então o Zod joga ele pra bosta. Só que a Lois Lane consegue escapar com a ajuda do Jor-El e também muda a atmosfera da nave, fazendo com que o Superman revigore a sua força e saia de uma das prisões que ele estava contido. E com a chavinha que o Superman a entregou mais cedo, a Lois ativa uma cápsula que vai em direção à Terra. O problema é que a cápsula foi um pouco danificada, mas com o incentivo do Jor-El, que manda pela milésima vez o papo dele ser a salvação dos humanos, o Superman vai em direção da Lois, que tá caindo em direção à Terra em alta velocidade, nessa pose. O cara faz literalmente uma pose de uma cruz. Mas aí ele consegue salvar a Lois e rola aquele clima entre os dois. Por mais que eu não acho que o filme estabeleceu bem esse romance deles. Tipo, eles não se encontram muitas vezes pra estabelecer esse sentido romântico. E um desses encontros foi num cemitério. O Super decide vazar, já que o Zod invade a fazenda dos Kent e ameaça a Martha pra fazer ela responder onde tá o Codex. Ela manda ele ir pro inferno e antes dela poder virar saudade, o Superman chega com tudo e amassa a cara do Zod no soco. E cara,
se tem uma coisa perfeita nesse filme, essa coisa se resume nas lutas. É surreal como a coreografia, CGI e direção se misturam bem nessas cenas e criam talvez uma das melhores cenas fantasiosas de lutas do cinema. Cada golpe tem impacto ao mesmo tempo que é muito rápido, e isso passa uma sensação surreal e fluida de dois seres super poderosos brigando. Enganados são os fãs de Dragon Ball achando que não tem live action bom, já que é só pegar as cenas de Homem de Aço e assistir, é simplesmente incrível. Só que não basta essas cenas terem um lado super positivo, como é o Zack Snyder dirigindo, as cenas também tem que ter um tolete de bosta pra equilibrar, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. O que importa agora é que o Zod não suporta a atmosfera terrestre e a máscara que ele usa pra emular a atmosfera de Krypton foi destruída, então ele basicamente fica impossibilitado de lutar e recua pra nave. E o Super enfrenta dois kryptonianos e é mais uma luta muito foda, mas que acaba com o recuo dos dois kryptonianos para a nave também. Só que nessa mesma nave, um cientista informa o Zod que o Codex que ele tanto procura na verdade tá dentro do organismo do Kal-El e foi o Jor-El que colocou no filho ainda bebê. Então, sabendo que o Super não precisa ficar vivo para eles obterem o Codex, o Zod já vai pro plano de terraformar o planeta, ativando uma máquina gigante que solta raios de energia destrutivos, assim fazendo puro caos na cidade. Bairros, prédios, carros e pessoas são varridas e destruídas pelo canhão de energia que aumenta a destruição a cada raio de energia soltado, uma verdadeira cena angustiante para todo mundo. Menos pro Superman, que tá sorrindo mais aqui do que em outras cenas do filme, onde nada de ruim acontecia. Boa, vendo que a invasão alienígena já tá muito avançada, o exército junto com o Superman formam um plano de abrir um buraco negro colidindo a nave dos kryptonianos com a nave que trouxe o Clark bebê pra Terra. Mas antes o Superman terá que destruir a máquina gigante alienígena e ele consegue. E mais uma vez o filme nos entrega uma cena de ação muito boa. Com a destruição da máquina, o exército, que aliás ganha muito destaque nesse filme, e eu não sei o porquê, avança em direção à nave kryptoniana, mas são interceptados pelo Zod e seu exército usando mini-naves. Só que mesmo assim, o exército consegue concluir o plano e conseguem abrir o buraco negro. E enquanto o buraco negro se expande, o Superman consegue invadir a mini-nave que está sendo pilotada pelo Zod. Só que tem um porém, essa nave carrega os bebês kryptonianos já formados e que só precisam do Codex para literalmente saírem das cápsulas. Só que essa cena acontece. Krypton já teve sua chance! Sim, senhoras e senhores, Superman mata crianças. O cara que pode salvar as pessoas, que representa a esperança e que mudaria a crença do bem, é um cara que nem sequer pensa direito e passa o raio laser explodindo os bebês kryptonianos. Superman, senhoras e senhores. Depois de uma das cenas mais horríveis que eu poderia ver num filme do Superman e que deixa o do Injustice no chinelo, o buraco suga todos os kryptonianos e suas naves, com exceção do Zod, que caiu da mini-nave. E o Superman salva a Lois, que tava no jato dos militares que explodiu. E os dois vão descendo abraçadinhos em direção ao solo, que tá devastado, consumido por fuligem, destruição, corpos, mortes e fumaça, mostrando um dos cenários mais apocalípticos num filme de herói. Um cenário que todo mundo concorda, né, que é perfeito pra lascar uma lapa de beijo, e não satisfeitos eles ainda dão um segundo, velho. Ainda bem que o Zod chegou lá pra interromper, porque se ele não tivesse chegado, os dois iam começar a reproduzir a espécie lá mesmo. O Zod, vendo que perdeu seu planeta, seus companheiros, tudo que ele tinha por causa de um kryptoniano que preferiu outro povo do que o seu próprio, concluiu que o seu único objetivo agora é fazer o Superman sofrer, o ferindo e torturando toda a espécie humana que ele supostamente ama. Então, aí começa a última luta do filme, que assim como as outras lutas são muito 8 e 80. Eu já falei da parte excelente quando eu comentei das outras batalhas, são super fluidas, frenéticas, com impacto, o Dragon Ball da vida real. Mas agora finalmente vem um fator que faz essas cenas terem um lado miserável. E em resumo, é isso aqui. Isso que quiser comigo, Zod, mas não deixarei você ferir o povo da Terra. É pastel! Aqui, ó, o povo tá do meu lado. Cara, é surpreendente o quanto esse Superman é apático a praticamente qualquer coisa que respire. Isso aconteceu por um motivo mais específico, a visão realista que nem realista é, e ao mesmo tempo divina que tentaram colocar em cima do coitado do Superman. O roteiro, a direção, na verdade a ideia inteira pra esse universo era fazer o Super como uma entidade divina, inalcançável e intocável em relação aos seres humanos, que precisa esperar o tempo certo pra se revelar à humanidade e que vai salvá-la, mas de um jeito
sujeito que sempre prioriza a grandiosidade dele em relação aos outros do que a simples, pura e linda atitude de ajudar ao próximo. E eles tentam reforçar essa ideia do super Deus fazendo metáforas e paralelos ridículos a Jesus Cristo de um jeito super indiscreto. Lembra da parte desse vídeo onde eu coloquei os diálogos e pedi para que vocês prestassem atenção? Então, todas essas cenas são esses subtextos forçados. O Jonathan falando que a fé das pessoas iria mudar depois de ver o Super é uma alegoria a várias mudanças de perspectiva em relação à fé judaica e costumes do povo que Jesus trouxe ao iniciar o seu ministério. O Super falando que tá na Terra há 33 anos, o Jor-El falando que o Super pode salvar a todos e logo em seguida o cara sai voando fazendo pose de uma cruz, e a parte da igreja onde uma pintura de Jesus Cristo tá do lado do Superman. Tá muito na cara o que eles tentaram fazer e que falharam miseravelmente, já que além de ser muito mal feito, essa abordagem não tem nada a ver com o Superman, já que mesmo sendo uma criatura infinitamente mais forte, rápida e resistente que os terráqueos, o Superman, ou melhor, o Clark Kent é muito humano, mesmo vindo de outro planeta. Ele não se acha superior a ninguém, pois assim como a gente, ele é um ser imperfeito, que erra, que tem dúvidas e que tem dilemas muito humanos, mas que ao mesmo tempo possui outros dilemas que ninguém na Terra pode compreender, saca? O fato dele cometer erros, mas ao mesmo tempo ser superior aos humanos, o torna ainda mais imperfeito, mas ele acredita que mesmo com essas imperfeições, ainda há esperança que possamos fazer o bem. E não é uma preocupação dele que a humanidade fique incrédula ao ver um super-homem antes do tempo, porque a função dele não é trazer a salvação para a humanidade e mudar o sentido das coisas. A salvação, de uma certa forma, é individual, mas sim de mostrar que ajudar ao próximo e fazer o bem é possível e que deve ser feito a todo instante, mesmo com as dificuldades. Ele voa ao céu sendo visto por todos, mas ao mesmo tempo é palpável, para mostrar que o bem está à sua vista e o seu alcance. É por isso que cenas onde o Super é ajudado pelas pessoas comuns nas suas lutas são legais. O Superman, no fim, é aquele que representa e incentiva as pessoas a fazer o bem e de serem pessoas melhores mesmo com suas imperfeições, pois se ele que é imperfeitamente parecido conosco consegue ser gentil e ajudar ao próximo, qual seria a nossa desculpa? O verdadeiro Superman é esse, não um cara que é perfeitamente superior a tudo, que compreende que as pessoas são unicamente dependentes dele, porque elas são frágeis e inferiores. E sim, eu sei que nesse filme a intenção claramente não era essa, mas parece que esse Superman pensa assim. Ao transformarem ele em uma espécie de figura divina cuja humanidade não compreende a sua existência e que é vista como um ser inalcançável, eles acabam entregando um cara que tá cagando pra destruição do lar e o caos sentido por milhões de pessoas que ele mesmo causa na luta contra o Zod. E todas as lutas desse filme estão recheadas disso. O Superman mandando o Zod pra cidade e explodindo um posto com pessoas perto, ele deixando os jatos bombardearem as ruas com pessoas inocentes, ele destruindo milhares de prédios e ficando com essa cara. Tem essa cena que nem é do filme Homem de Aço, mas dá pra falar, que ocorre uma explosão gigante desintegrando todo mundo no local, e o Superman fica com essa cara. Tem um beijo em meio a pessoas mortas, e tem uma das cenas mais intancáveis que eu vi nesse filme, onde o Zod joga um caminhão com líquido inflamável no Superman, e ao invés de rebater o caminhão pra longe ou tancar a explosão, o cara simplesmente só se levanta lentamente do chão e deixa o caminhão explodir um prédio inteiro que provavelmente tinha pessoas dentro. Isso também me lembra da cena do The Batman lá, que ele explode um caminhão na perseguição ao pinguim e ele só caga pro caminhoneiro que foi basicamente carbonizado. Mas enfim, é toda essa apatia que me incomoda tanto. Talvez eu achasse menos pior se tivesse toda a destruição e depois ele ficasse profundamente triste com a visão da cidade. Mas rola tudo isso que aconteceu no filme e ele age como se nada demais tivesse acontecendo. E caminhando pro final do filme, o Zod em uma cena muito Dragon Ball, já que ele tira a armadura que é muito pesada e limitava o combate dele, e isso parece muito Piccolo, né, tirando o turbante e tal. Ele vai pra cima do Superman, os dois lutam mais, e eles acabam parando num museu, e o Zod fica incapacitado no Mata-Leão, só que ele ativa sua visão de calor e ameaça o Superman, porque se o Superman não matar ele, ele vai passar a visão de calor numa família inocente que tava lá. E, assim, essa cena é primeiramente engraçada, porque a visão de calor tá muito, mas muito lenta, então era só a família correr do Zod enquanto ele tá incapacitado. Mas beleza, isso foi um erro de direção e não da história em si, que nem o pedaço de madeira do Titanic. Mas se o Super não quer matar o Zod, já que o
o Super não faz isso, pelo menos não de maneira direta, né? E também porque o Zod é a única coisa existente que conecta ao seu planeta natal e blá blá blá. E também ele não vai deixar o Zod matar a família inocente. Então por que ele só não levou o Zod pra cima? Ou lascou o raio de calor na nuca do Zod? Tinha muitas maneiras de se resolver essa situação sem matar ninguém. Mas aí acontece a cena mais polêmica do filme, com razão, porque ela é muito ruim. E agora sim o Superman fica triste pela morte de alguém. O que pra mim não faz nenhum sentido. Porque olha como é engraçado. O cara fica o filme inteiro ouvindo que ele é a salvação da humanidade e que ele deve proteger as pessoas que ele tanto ama. E aí ele concorda. Mas é irônico que desde a invasão kryptoniana até no final do filme, ele não demonstrou nenhum sentimento vendo toda a destruição e morte que a batalha entre ele e os kryptonianos estavam causando em pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquilo. Mas quando ele mata o Zod, cuja única motivação era destruir a raça humana, aí ele fica triste. Aí não, aí passou dos limites. Isso faz ainda menos sentido na cena onde ele destrói a mini-nave do Zod, que guardava os embriões kryptonianos, já que ele literalmente fala que Krypton já teve a sua chance e passa o cerol na nave explodindo ela e matando os únicos kryptonianos que eram inocentes. E aí, nisso ele fica numa boa. E não é como se ele ficasse triste depois da batalha contra o Zod e visse toda a destruição. Não, depois que ele mata o Zod ele fica feliz de novo. E aí o filme acaba com o Superman de óculos e terno indo trabalhar, porque claramente esse não é o Clark Kent. O cara tá literalmente a mesma coisa do Superman, só que de óculos. E bem no finalzinho do filme, eu acho engraçado que a Martha chega no Clark e fala que o Jonathan queria muito estar vivo pra ver o que o filho dele fez pela humanidade. Ele gostaria muito. Mas, ufa, eu finalmente acabei com essa review, se a gente pode dizer assim, desse filme. E antes da conclusão final e o motivo principal do porquê esse Superman é tão ruim, eu gostaria de ressaltar outro ponto muito bom do filme, já que da metade do vídeo pra cá eu só esculachei ele. Por mais que tenha coisas mais medíocres ou ruins nesse filme, tem algumas coisas que são muito boas. Tem as cenas de luta e blá blá blá, que eu já falei 3.000 vezes. O Zod é um vilão muito bom e eu acho que é o melhor vilão do universo DCU. Não que seja muito difícil, né? Mas no caso ele é o melhor não porque ele é o menos pior que os outros, e sim porque ele é realmente muito bom. Ele é imponente, tem uma boa motivação e uma boa lore. A relação dele com Clark e com Jor-El até que é bem legal, se bem que a última motivação dele de só matar todo mundo não serviu pra nada, porque o Superman já fez isso. Também, em questão de cinematografia, eu não gosto muito que o filme seja muito cinza e sem cor, além de eu achar um pouco feio. Não combina muito com o filme do Superman. Na verdade, esse filme não parece muito um filme do Superman, a estrutura dele é um pouco estranha. Mas como eu disse também no início do vídeo, tem umas cenas muito bonitas, tem algumas cenas icônicas no sentido de iconografia e... sei lá, em questões visuais o Snyder manda bem. Inclusive uma coisa que eu não ressaltei no vídeo é que, na verdade, esse Superman não é total culpa do Snyder. Tipo, quando o pessoal fala mal desse Superman, sempre sobra pro Snyder comer a bosta, mas, na verdade, o roteirista cabeça do filme foi um tal de David S. Goyer e até o Christopher Nolan. Então meio que o Zack Snyder só dirigiu o filme e não teve participação na escrita. Apesar que se ele tivesse escrito, eu acho que ele faria até pior, já que ele escreveu o Snyder Cut e você sabe o jeito que o Superman tá naquele filme. Mas falando do último motivo, e talvez esse em específico seja um dos principais para que esse Superman seja tão bucha, é que ele foi o principal Superman do universo compartilhado da DC. Mas parece que não era pra ser assim. Esse filme na verdade era pra ser meio que um reboot do Superman nos cinemas depois do Superman Returns. E ele era pra ser um filme isolado, sem ter um universo compartilhado, mas como a Marvel já tava fazendo sucesso com o MCU, eles já aproveitaram e colocaram esse Superman como o primeiro filme de universo compartilhado da DC. Então a gente teve que aturar a versão depressiva e apática do Homem de Aço como a versão definitiva do Super nos cinemas, e é por isso que eu falei que esse é um dos maiores problemas. Se fosse simplesmente um filminho isolado, uma Elseworld, aí tanto faz, é só uma versão isolada e eu acho que eu não cairia tanto em cima dela. Mas como isso não aconteceu, o meu problema com o Superman do Zack Snyder se resume em ele ter sido definitivo do DCU e ter estabelecido o conceito dessa versão ruim para uma geração inteira como Superman definitivo. Mas agora nós tivemos sorte, pois Superman inicia uma nova fase de filmes do universo DC, e em vez de olhar pra cima, daqui a um tempo olha aqui no canal, porque meio que a parte 2 desse vídeo, entre aspas, vai sair, agora analisando o Superman do James Gunn. E ele vai sair mesmo, então até lá.